Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Marcelo Crespo, uma honra poder reencontrá-lo. E a brilhante explanação só confirma, né, a qualidade da tese, a defesa da tese, então, meus cumprimentos. Como eu estou assim, duramente atacada, né, pelos dois extremos, eu me sinto muito confortável, né, para fazer as perguntas que farei. O senhor disse, professor Marcelo, que o senhor advoga nessa seara e que pede retirada de conteúdos das plataformas. Eu já advoguei um pouquinho nessa seara também e, infelizmente, fui muito vítima também. E pude constatar a dificuldade que sempre foi conseguir retirar conteúdo. Aí, diante, pelo menos dessa minha experiência, eu pergunto para o senhor, não te chamou a atenção, né, esse movimento recente das plataformas de derrubarem tantas páginas, né, deliberadamente e sem uma provocação judicial? E aí eu contextualizo essa pergunta. Não parece que, com a chegada de uma direita ao poder, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns outros países, o rigor dessas muitas plataformas esteja, vamos dizer assim, se rebuscando, se refinando, se intensificando, né? Poderia haver aí um comportamento ideológico? Queria ouvi-lo a esse respeito. Da mesma forma, nós percebemos, né, durante os governos mais esquerdistas que houve no país até pouco tempo atrás, que muitos blogs e sites, né, receberam verbas públicas, ainda hoje solicitam depósitos, né, vou citar alguns aqui, TCM, Brasil 247, Socialista Morena, tem ali pedidos de depósitos, quem concorda, apoie esse site, esse blog, essa página. São sites, blogs e páginas que constroem narrativas, né? Eu não estou aqui dizendo se são verdadeiras ou falsas, constroem narrativas a partir da sua concepção ideológica, né? Infelizmente, no Brasil, existe a tradição das pessoas se apresentarem como neutras quando elas não são. Então, é muito claro ver essas narrativas, porque quando a Odebrecht delata, né, Tucano, aí a delação vale. Quando a Odebrecht delata petista, a delação não vale. E assim por diante. Qual é a questão aqui? O Supremo Tribunal Federal mandou prender uma série de pessoas, inclusive um jornalista, né, Oswaldo Eustáquio, que também constroem narrativas. No caso, narrativas na linha bolsonarista. Oswaldo Eustáquio, tal qual os jornalistas desses blogs, dessas páginas que eu listei aqui, ele pede ali contribuições, depósitos em dinheiro. E essa solicitação que ele faz, a gente pode achar bonito ou feio, ético ou não ético, isso não é crime, não é proibido. Mas essa solicitação vem sendo tratada como financiamento, né? Então, eu fico um pouco preocupada, porque a vida toda, os jornalistas de esquerda foram financiados ou com publicidade com verba pública ou com pedido de depósito, né? E nunca ninguém achou que isso era crime nem financiamento. Agora surgem poucas figuras de direita, né, muito à minha direita, vamos dizer assim, que usam os mesmos métodos, também constroem narrativas a partir da sua ideologia, e essas pessoas estão sendo não só tratadas como criminosas, estão sendo presas. Então, eu queria ouvir como é que a gente lida com essa realidade. Um outro ponto que eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho é esse problema da monetização. Nós temos youtubers famosíssimos, né? São youtubers politicamente corretos, youtubers adorados pelos formadores de opinião, e os formadores de opinião no Brasil são majoritariamente esquerdistas, que monetizam os seus sites, os seus vídeos, os seus blogs, ganham muito dinheiro com isso, sempre ganharam a partir do momento que esse instrumento foi criado, e nunca ninguém questionou. E, de repente, né, formadores de opinião de direita começam a ser investigados, processados criminalmente e até presos por utilizarem esse mesmo instrumento.
Vejam, eu não estou misturando as questões. Eu entendi quando o senhor falou de lavagem, eu acho até importante que esses youtubers, a esquerda e a direita, sejam alertados da necessidade de estabelecerem regras de compliance. Então, eu não estou falando de uma eventual situação que acabem sendo utilizados para uma lavagem, conscientemente ou não. Estou falando do instrumento em si. Né? Nunca se questionou, vou fechar, Excelência, nunca se questionou a monetização como algo ilícito. Mas quando é utilizado como instrumento à direita, é suficiente para instaurar uma investigação, para tocar esse procedimento adiante e para prender. Então, eu queria saber se esse fenômeno, né, de se indignar com financiamento, com as redes sociais, com a força dessas redes, se ele não passou a ser um fenômeno tido como ruim apenas quando a direita chegou ao poder. É isso, senhor presidente. Agradeço, doutor Marcelo, pela participação. Deputada Janaína, obrigado pelos questionamentos, todos muito pertinentes, e são dúvidas, sim, muito importantes que nós precisamos levantar. Me parece que eu poderia começar sugerindo que a gente refletisse o seguinte: tudo isso diz respeito, evidentemente, ao problema de se questionar conteúdo. Veja, se ele é de esquerda ou de direita, mas ele é conteúdo, isso pode ser um problema se a gente focar no conteúdo, porque eu sempre vou ter uma opção, ser mais à esquerda ou ser mais à direita, ou que seja ao centro. Então, quando a gente foca, de fato, no conteúdo, surgem esses dilemas, vamos dizer. Mas por que um conteúdo de esquerda ou um conteúdo de direita? O que é melhor, o que é pior? Bom, para quem é de esquerda, o melhor de esquerda, para quem é de direita, o melhor de direita, e assim por diante. Eu não tenho elementos técnicos e números para poder afirmar se agora a preocupação é maior com a direita ou se era menor com a esquerda antes. O que eu posso dizer, sim, essa movimentação que Vossa Excelência mencionou a respeito da derrubada de páginas chamou a atenção, tanto que isso foi amplamente divulgado pela mídia. Então, isso não há como negar. Chamou a atenção uma movimentação dessa, não era... não me lembro de ter visto, posso estar com a memória ruim, e não é difícil com tantas atividades. Eu sempre vi um episódio como esse. No entanto, também advirto que me parece, pelo que eu pude acompanhar, que esse foi um comportamento que não aconteceu somente no Brasil. Eu cheguei a ler o relatório do Facebook a respeito de derrubada de contas e tinha ali movimentações, inclusive, de outros países. Então, apenas para dizer que não é um fenômeno que eles fizeram só aqui no Brasil. Com relação à monetização, o que nós precisamos entender é que isso é um modelo de negócio. Então, nós precisamos entender o seguinte: sendo um modelo de negócio, interessa que o Estado, interessa que o Legislativo vá se imiscuir nas questões para regulamentar esse tipo de modelo de negócio? Sim ou não? Isso vai levar, isso evidentemente tem vieses ideológicos. Eu acho que o Estado tem que ser mais participativo ou menos participativo, que o Estado mais regula ou menos regula. Não é um modelo que é considerado ilícito, até onde eu saiba, na grande maioria dos países. Talvez o problema não seja o modelo de negócio, talvez seja exatamente o que se faz a partir disso. E é por isso que eu fiz toda a construção do meu raciocínio aqui, para debater com Vossas Excelências, de que eu acho que seria muito ruim, de fato, a gente focar no conteúdo. Entender o porquê, chamar as plataformas a ter mais accountability, né, a responsabilidade a respeito do que fazem, por que fazem, mas não necessariamente responsabilizar só numa questão, olha, então isso aqui agora é pena criminal, isso aqui eu derrubo o serviço, não isso, mas trazer essa transparência, porque me parece que Vossa Excelência teria mais tranquilidade para entender esse questionamento todo, e da mesma parte aconteceria comigo, se houvesse maior transparência o porquê que um conteúdo é mantido e outro conteúdo é retirado, tá? Vou contar para Vossa Excelência que já tive casos pontuais em que eu fiz denúncias na plataforma para situações em que eu entendia que ali havia um risco grave de dano à vida de alguém, porque estava sendo disseminado ali um conteúdo de tortura ou de morte, coisa assim, e eu cheguei a fazer algumas denúncias e que muitas vezes voltaram dizendo que aquilo não feria
as políticas da plataforma, tá? Isso em mais de uma plataforma, não foi uma específica. Então, eu pessoalmente já passei por isso também, e também já tive que recorrer ao judiciário. Então, o que eu posso dizer? Existem hoje ferramentas, e Vossa Excelência conhece, inclusive o Poder Judiciário, para que possamos reclamar os nossos direitos. Mas me parece que é uma questão muito mais de transparência. E quando Vossa Excelência mencionou as prisões e o Supremo Tribunal Federal, me parece que aí é uma segunda parte do problema. Eu destacaria um pouquinho isso a respeito do modelo de negócio e monetização. Por quê? Houve aí a instauração desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito foi bastante questionado, se seria legal ou ilegal, o que tem, e o acesso que se tem ali, e me parece que houve, pelo menos que eu posso, a minha leitura pessoal aqui, é que o inquérito não foi necessariamente em razão de uma monetização ou de ser da esquerda ou da direita, mas por quê? O inquérito ganhou o nome de fake news, mas me parece que o que também teria gerado esse inquérito, o nascedouro desse inquérito, seriam algumas ameaças feitas a ministros do Supremo. Eu acompanhei uma ou outra sessão do Supremo em que os ministros leram lá ameaças que eles receberam e seus familiares também. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é não querer resolver tudo num bolo só, porque são assuntos muito complexos, são coisas muito distintas, com responsabilidades muito diferentes. Então, se os ministros do Supremo estão sendo ameaçados, vamos apurar esse tipo de ameaça, mas precisa ver se isso tem relação com fake news ou não tem relação com fake news. São coisas que precisam ser colocadas nas suas caixinhas, né? Porque quando a gente tenta resolver tudo junto, não vai acontecer. O cenário, ele é muito complexo, né? E Vossa Excelência, como professora, conheço os seus trabalhos, conheço suas obras, a gente pôde participar da vida acadêmica juntos, a gente sabe que as questões relativas ao direito penal, quando querem ser resolvidas num contexto muito amplo, isso aqui resolve assim, é facinho, a gente cria mais problema do que resolve, né? Então, é um pouco da visão que eu tenho para compartilhar com Vossa Excelência. Obrigada.